A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 11, do versículo 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Jesus continua caminhando para Jerusalém. Desde o capítulo 9 de São Lucas, ele tem essa intenção de indicar para nós o caminho que leva a uma vida nova. E nesse trajeto nós vamos refletindo a atitude de Jesus frente aos que o interrogam. E agora, no texto de hoje, a gente percebe aqui multidões que estão entrando assim nessa caminhada, acorrem a Jesus de todas as partes para escutar, mas também com muita curiosidade. Não havia a divulgação como nós temos hoje, né? A facilidade. Um fato acontece em determinado local, pode ser em qualquer parte do planeta, e imediatamente nós tomamos conhecimento. Então as pessoas precisavam de estarem presentes, vendo, ouvindo, e muitos pediam sinais para crer, para dar credibilidade à palavra de Jesus e aos seus feitos. Mas a intenção era muito mais por curiosidade. Eles estavam querendo sinais extraordinários, como se fosse uma mágica. E Deus não vai fazer um atendimento a essas pretensões humanas, porque o sinal que Deus está oferecendo a nós é o próprio Jesus. Aqui está quem é o maior do que Jonas. Jesus quer justamente que acolhamos o amor do Pai. Por isso que Ele está ensinando e espera esse nosso compromisso com a verdade. Jesus é a manifestação suprema desse amor de Deus para conosco. E não há necessidade de milagres. Jesus fez muitos milagres,
mas podia ter evitado, se quisesse. Mas como ele quis cumprir o que estava escrito no profeta Isaías, o Filho do Homem veio para curar, para abrir os olhos dos cegos, fazer os mudos falarem, os surdos ouvirem, os mortos ressuscitarem, os coxos andarem. Então isso é o programa de Jesus e ele está justamente realizando, mas as pessoas continuam com o coração endurecido, não querem assumir um compromisso com a verdade. É interessante a gente observar que as pessoas, na sua grande maioria, preferem a mentira. Se eu chegar falando para uma multidão, contando como é a realidade, por que está acontecendo isso, qual é a causa de tudo isso, a pobreza, a miséria, o desemprego, a doença, o devastamento das florestas, os rios sendo poluídos, a fauna e a flora desaparecendo do nosso planeta. Se eu for falar a verdade, as pessoas não se interessam. Agora, se a gente fizer uma fantasia, inventando, dando um espetáculo que comove, que atrai, que fascina, então as pessoas se deixam levar. Assim Jesus, o autêntico sinal de Deus entre nós. Deus ninguém jamais viu, mas se nós nos amamos uns aos outros, Deus está aí. Onde está o amor, a caridade, Deus está presente. Então Jesus aproveita para citar duas personalidades do Antigo Testamento: a rainha de Sabá, que veio da Etiópia só para escutar a sabedoria de Salomão, estava interessada, né? É do mundo pagão. E a gente sabe que Jesus é maior do que Salomão. E também Jonas, que foi um profeta escolhido por Deus para converter a nação pagã de Nínive, uma cidade portuária e que estava sendo um escândalo de pecado, de paganismo. E Jonas falando, até o Supremo Rei se converteu à pregação de Jonas. Fizeram penitência e demonstraram isso, a gente conhece pela história. Então Jesus é maior do que Jonas, é maior do que a rainha de Sabá, do que Salomão. Então nós temos hoje essa presença tão clara, tão evidente e tão verdadeira, tão autêntica, que é a palavra de Deus, o Evangelho, a boa notícia. E por que nós não nos convertemos? O que é que está faltando? Jesus insistia com eles e dizia que deviam acreditar confiando nele, deixando-se levar por Deus que agia em seus corações. Deus está dentro de nós com a sua graça, com o seu poder, com a sua força, com o seu mistério. Então vamos, portanto, nos imbuir desse espírito salvífico de Deus em nós. Rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 11, do versículo 29 a 32. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.